Sejam bem-vindos ao Arquivo Mundial. Aqui, cada episódio é uma viagem profunda pela história, sem atalhos, sem simplificações. Se você quer entender como o mundo foi realmente construído, com suas contradições, violências, escolhas e consequências, já se inscreva no canal e acompanhe os arquivos. Hoje, seguimos diretamente do caos da ocupação holandesa para um dos conflitos mais sangrentos, decisivos e esquecidos da nossa formação. Quando os holandeses consolidaram sua presença em Pernambuco, muitos acreditaram que o pior havia passado. As cidades estavam ocupadas, os portos funcionavam, parte dos engenhos voltava lentamente à produção. Mas essa aparente estabilidade escondia um território profundamente ferido. A dominação estrangeira não havia pacificado a capitania. Havia apenas empurrado o conflito para dentro das matas, dos engenhos abandonados e da alma de quem vivia ali. Durante anos, a resistência foi fragmentada. Pequenos ataques, sabotagens, assassinatos isolados, nada que sozinho pudesse derrubar o domínio holandês. Mas a violência acumulada cria algo poderoso: consciência coletiva. Aos poucos, diferentes grupos começaram a perceber que lutavam contra o mesmo inimigo, mesmo que por motivos distintos. Senhores de engenho arruinados queriam suas terras de volta. Portugueses expulsos queriam restaurar o domínio da coroa. Indígenas resistiam à perda de territórios e à violência contínua. Escravizados viam na guerra uma chance rara de ruptura. Essas forças, antes dispersas, começaram a se aproximar. A ocupação holandesa, sustentada pela Companhia das Índias Ocidentais, tornava-se cada vez mais cara. A produção de açúcar não atingia os níveis esperados. A arrecadação frustrava investidores. A repressão constante não eliminava a resistência, apenas a tornava mais organizada. O domínio estrangeiro começava a ruir por dentro. O estopim definitivo veio quando os holandeses endureceram as exigências econômicas. Dívidas foram cobradas com violência, engenhos foram confiscados, antigos acordos foram quebrados. O que antes era ressentimento se transformou em revolta aberta. Em 1645, Pernambuco entrou em guerra. A insurreição pernambucana não foi uma rebelião improvisada. Ela surgiu como uma resposta madura a anos de ocupação, exploração e humilhação. Pela primeira vez desde a invasão, a resistência passou a agir de forma coordenada. Líderes locais organizaram tropas, mensageiros cruzaram a capitania, alianças improváveis se formaram. Não era mais uma guerra de escaramuças, era um levante. As batalhas que se seguiram foram brutais. Não havia linhas de frente definidas. O conflito acontecia em engenhos, vilas, estradas, rios e florestas. Emboscadas eram constantes. Tropas holandesas eram atacadas em deslocamento. Fortificações isoladas eram cercadas e destruídas. A resposta holandesa foi imediata e violenta. Execuções públicas voltaram a ser usadas como instrumento de controle. Povoados suspeitos de apoiar a resistência eram incendiados. A guerra deixou de distinguir combatentes de civis. Pernambuco mergulhou em um ciclo de vingança que parecia não ter fim. Mas algo havia mudado. Diferente das tentativas anteriores, a resistência agora tinha propósito comum. Não se tratava apenas de expulsar um inimigo. Tratava-se de recuperar a dignidade perdida, de romper com anos de submissão, de decidir o destino da própria terra. As batalhas dos Guararapes se tornariam o símbolo máximo desse conflito. Não apenas pela vitória militar, mas pelo que representaram. Tropas formadas por portugueses, brasileiros nascidos na colônia, indígenas e negros lutando lado a lado contra uma potência europeia altamente armada. O terreno, antes visto como obstáculo, virou aliado. O conhecimento local se tornou arma. A guerra mudou de dono.
Cada vitória da resistência enfraquecia a moral holandesa. Cada derrota custava recursos que a companhia já não tinha. A ocupação, antes vista como projeto lucrativo, transformou-se em um fardo financeiro e político. A insurreição pernambucana não foi rápida, foi longa, sangrenta e exaustiva. Mas ela provou algo essencial. O Brasil colonial não era um território passivo. Era um espaço em disputa, capaz de resistir, se reorganizar e derrotar uma potência estrangeira. E enquanto a guerra avançava, algo maior começava a acontecer longe dali. No interior profundo da colônia, em regiões até então consideradas secundárias, homens avançavam por trilhas desconhecidas. Não buscavam guerra, buscavam riqueza. E o que estavam prestes a encontrar mudaria completamente o eixo da história brasileira. Enquanto Pernambuco ardia em sangue, o centro da colônia começava a pulsar. E essa mudança iria redefinir o poder, a economia e o futuro do Brasil. Mas essa virada ainda está se formando. A guerra já não era apenas uma disputa territorial. Ela havia se tornado uma luta pela sobrevivência política da presença holandesa no Brasil. Cada engenho recuperado pelos insurgentes representava não só uma derrota militar, mas um colapso econômico. O açúcar, que sustentava a ocupação, começava a falhar. As rotas estavam comprometidas. Os custos cresciam. A Companhia das Índias Ocidentais sangrava dinheiro enquanto o território queimava. No campo de batalha, a diferença entre os dois lados tornava-se cada vez mais evidente. Os holandeses possuíam melhor armamento, disciplina europeia, experiência em guerras continentais. Mas isso pouco valia em um território que se recusava a obedecer às regras tradicionais da guerra. A resistência conhecia os caminhos ocultos, os pântanos, as elevações, os atalhos invisíveis. Sabia quando atacar e quando desaparecer. Transformou a própria terra em armadilha. As vitórias nos Guararapes não foram acidentais. Elas simbolizaram uma nova forma de combate, baseada na adaptação ao ambiente brasileiro. Tropas mistas, formadas por homens que conheciam o clima, o relevo e o ritmo da região, conseguiram derrotar forças que, em teoria, eram superiores. O impacto psicológico dessas derrotas foi devastador para os holandeses. A ocupação começou a ruir internamente. Soldados desertavam, oficiais questionavam ordens. A população local, mesmo sob risco de represálias, passou a colaborar abertamente com os insurgentes. Informações vazavam, rotas eram sabotadas, a autoridade holandesa deixava de ser temida e passava a ser desafiada. Enquanto isso, a coroa portuguesa observava com atenção. Embora oficialmente enfraquecida por décadas de domínio estrangeiro, Portugal via na insurreição uma oportunidade estratégica. Apoiar a resistência significava recuperar um dos territórios mais lucrativos do Atlântico. Assim, recursos, armas e reforços começaram a chegar, fortalecendo ainda mais o movimento. A guerra se intensificou. O conflito deixou de ser localizado e passou a envolver toda a capitania. Cidades mudavam de controle, fortes eram tomados e retomados. A violência atingia níveis extremos. Execuções, incêndios e massacres tornaram-se parte da rotina. Não havia mais espaço para neutralidade. Para os holandeses, a situação tornava-se insustentável. A Companhia das Índias Ocidentais enfrentava dificuldades financeiras crescentes na Europa. Investidores pressionavam por resultados. Manter Pernambuco já não fazia sentido econômico. A guerra consumia mais do que rendia. A lógica do império mercantil falhava diante da resistência local. Em 1654, após anos de conflito contínuo, a decisão foi tomada. As forças holandesas negociaram sua retirada. Não foi uma rendição gloriosa. Foi uma retirada forçada,
resultado direto da incapacidade de manter o domínio sobre uma terra que jamais se submeteu completamente. A expulsão dos holandeses marcou o fim da presença estrangeira em Pernambuco, mas não significou paz imediata. A região estava devastada, engenhos destruídos, populações deslocadas, economia fragilizada. A vitória teve um custo altíssimo, mas ela deixou uma marca profunda na formação do Brasil. Pela primeira vez, um movimento armado local havia derrotado uma potência europeia organizada. Essa experiência moldou a percepção de identidade, resistência e pertencimento. A ideia de que o Brasil era apenas um espaço de exploração começou a se romper. Algo novo surgia, ainda confuso, ainda violento, mas irreversível. No entanto, enquanto Pernambuco tentava se reconstruir, o eixo da colônia começava a se deslocar silenciosamente. O açúcar, embora ainda importante, deixava de ser o único motor econômico. As atenções se voltavam para o interior, para regiões até então ignoradas, consideradas áridas, perigosas ou improdutivas. Bandeirantes avançavam cada vez mais fundo no território, não movidos por ideais políticos, mas por ambição. Buscavam metais preciosos, mão de obra escravizada, riqueza rápida. Durante décadas, encontraram pouco além de resistência indígena e caminhos difíceis. Mas isso estava prestes a mudar. No final do século XVII, os primeiros sinais surgiram. Pequenos achados, fragmentos brilhando nos rios, rumores que se espalhavam como fogo. O que antes era apenas boato começou a se confirmar. Algo valioso repousava sob a terra das montanhas do interior. A descoberta do ouro não seria apenas um evento econômico. Ela mudaria a demografia, a política, a administração e o próprio sentido da colônia. Mudaria quem mandava, quem migrava, quem enriquecia e quem sofria. O Brasil estava prestes a deixar de ser apenas um território agrícola voltado para o litoral e se transformar no centro de uma corrida frenética por riqueza. E essa corrida começaria longe do mar. No próximo episódio, a história muda de cenário, de ritmo e de ambição.